na igreja, o pastor está falando, não vai que é pecado. Para com isso, que isso está errado. Conserta isso na tua vida. A pessoa não aceita. Ela insiste no erro. Aí depois dá ruim, uma hora, deixa eu te falar uma coisa. Aí o diabo ataca, às vezes ataca a família, ataca a saúde, a gente vai e manda embora. Aí ataca, vai, manda embora. Mas se você não se consertar, uma hora ele não vai querer sair mais. Aí você vai lembrar, poxa, o pastor falou para me consertar. A pastora falou para me parar com isso. Eu não quis. Mas, gente, um montão de gente já falou isso para mim. Poxa, pastora, a senhora falou daquela vez, né, que aconteceu isso, eu não levei a sério. Mas aí, eu já sei que vai poder. Nem que eu seja sabichona, não. Eu tenho experiência com Deus. Se a gente insistir no erro, não vai dar certo. Com Jesus, a gente tem que abrir mão do pecado. Isso aqui eu não faço mais. Ou isso aqui que eu estava fazendo de errado, eu vou fazer certo. Vamos dar um pulinho lá no livro de... acho que é Gênesis. Mas vamos deixar o Levítico aí, vamos lá no livro de Gênesis, depois nós vamos lá no Levítico. Olha uma pessoa que estava passando por sérios problemas porque estava fazendo errado, mas ele resolveu fazer certo. Você tem que fazer um compromisso com Deus, um voto com Deus. Mas não é fazer voto de tolo não, tá, gente? Sabe o que é voto de tolo? Deus, eu prometo que se você fazer isso, daqui a pouco você não faz. Deus me livre, faz isso não. Se você votou com Deus, você pague. Se você fez com o homem, tudo bem. Deixa para lá, não, já não é certo, mas o homem pode até perdoar, mas Deus, irmão, não se brinca com Deus. Você fez um voto com Deus, seja sincero com Deus, irmão. Cumpra o que você prometeu. E você tem que fazer um voto sério com Deus. Deus, isso aqui eu não quero mais, eu estou fazendo isso aqui errado, já não tem como, tem que parar com isso. Entendeu? Gente, senão não é mais o diabo que está atrapalhando a sua vida, a nossa vida. Depende, se a gente não quiser abrir mão do erro, se consertar, já não é mais o diabo, ele não tem mais culpa, porque quem tem culpa é a gente. Deus mandou parar de mentir, eu não quero parar de mentir de jeito nenhum. Ele já falou que a mentira é de quem? É do diabo, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, é isso? Quando profere mentira, fala que é propriamente dele. Eu já sei que o diabo é o pai da mentira. Deus já me mostrou que isso é errado. Mesmo eu sabendo que é errado, eu continuo mentindo. E isso vai abrir uma porta. O diabo vai entrar e vai me atacar. Mas a culpa é dele. Quem abriu a porta? Aí tem um ladrão lá na tua porta. Abre essa porta aí. A tua porta é boa, irmão. A tua porta é aquela porta resistente. Você já ligou para a polícia, já acionou a polícia já está até vindo para pegar ele. Ele está lá. Aí você vai lá, pega a chave, abre. Aí ele vai lá, te assalta, te dá uns tapas. A culpa é de quem? Depois o policial vai perguntar, por que você abriu a porta para ele entrar? Ele roubou, te agrediu, está errado. Mas quem abriu a porta? Você está entendendo? É o diabo entra. Ele vai fazer a brecha, vai atacar. Mas quem abriu a brecha? Quando não obedeceu? Eu. Você está entendendo? Gente, é sério, o evangelho funciona desse jeito. Por isso que a gente tem que orar, pedir força a Deus. Entendeu? Tudo bem, você falhou, todos nós somos falhos, mas você viver em um pecado, sabendo que aquilo está errado, e não se conserta com Deus enquanto é tempo. Essa mulher lá, olha o que ela fez com a vida dela e do filho dela, ficar de bobeira. Dinheiro não salvou ela, perdeu o dinheiro ficou para aí, o filho se perdeu. Por causa de tudo isso, se a cabeça dura e não obedecer a Deus. Você entendeu? Porque quando ela fazia aquilo ali, que ela negava aquele dízimo ali, de Deus, certinho, ela não estava negando para o pastor não, gente, que dízimo é do Senhor. Se eu não dou, estou fazendo isso com ele, não é com o pastor. E aí? É com ele que eu vou prestar conta. E isso é uma brecha. Se eu não devolvo,
é uma brecha, o bichinho vai entrar por aí. Ele não vai mexer só na sua prosperidade, ele vai mexer na sua saúde, vai mexer na sua família, vai embora. E ele não deixa a sua bênção acontecer, ele vai travar tudo que é seu. Porque ele está ali, você tem que tirar isso, acabar com isso. Glória a Deus, é uma decisão da pessoa. Deus não pode tomar decisão por você, seu pastor não pode tomar decisão por você, o diabo não pode tomar decisão por você, você que tem que tomar a decisão. Chega, eu vou consertar isso na minha vida, a partir de hoje eu vou ser fiel a Deus em tudo. Não é só nos dízimos, não, em tudo. Nos cultos, nos compromissos, porque tem gente que às vezes não tem entendimento. O domingo, eu já preguei sobre isso aqui, o domingo é que dia, gente? O domingo, não é segunda-feira que é o primeiro dia da semana. É domingo, é o primeiro dia da semana. E Deus mandou a gente amar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Então, domingo, a gente vem nos outros dias de culto, mas o domingo é principal de vir no culto do Senhor, gente. Você ser um cristão e faltar um culto dia de domingo, não dá, pessoal. Primeiro dia da semana, dia de cultuar a Deus, de buscar o Espírito Santo. Olha só o que a gente faz. Hoje a gente, vamos botar assim, campanha da saúde. Eu vou na campanha da saúde porque eu quero ter saúde. Quarta-feira, campanha da família. Eu venho na campanha de quarta-feira porque eu quero salvar minha família. Sexta-feira, campanha de libertação. Eu vou, porque eu quero ver minha família toda salva. Domingo, busca do Espírito Santo. Não, isso aí não precisa não. Olha só. Quer dizer que no dia de buscar a Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, você não vem. Quer dizer, só te interessa as bênçãos, não o Senhor. Está entendendo como é que funciona? Não é chato isso? Tu já pensou se seu filho vem perto de você, quer dinheiro para comprar alguma coisa? Me dá um dinheiro para eu comprar um troço porque eu estou com fome. Você dá. Daqui a pouco você dá, dá dinheiro que eu estou precisando comprar uma calça para mim que a minha rasgou. Você dá. Dá dinheiro que eu saio um pouquinho que eu estou muito preso dentro de casa. Você dá. E você pede um abraço a ele, um beijo, ele não quer te dar. Ele não gosta desse negócio colar. Quer dizer, ele não quer saber de você. Ele só quer saber do que você tem para dar a ele. Isso que a gente faz com Deus. Porque a gente vem buscar durante a semana toda com nossos interesses. Mas no domingo, que é o dia de buscar o Espírito Santo de Deus, buscar o batismo, intimidade com Deus, a pessoa não vai. E aí? Como é que faz um negócio desse? Me explica. Não é pesado? É um desprezo a Jesus, você está entendendo? Aí as pessoas falam, mas por que tem tanta gente sofrendo, meu Deus? Mas tem muita gente também virando as costas para Deus, gente. Tem muita gente que não está procurando servir a Deus de verdade, obedecer de verdade. Você está entendendo? Muita gente que não está amando Deus de verdade. Você entendeu? A gente não podemos ser assim. Então, domingo é o primeiro dia da semana, gente. É um dia que você já tem que preparar sua roupinha. Mas toda vez que eu vou vir para a igreja, acontece alguma coisa. O diabo está tentando te impedir. Você vai deixar? Você obedece ele ou obedece Jesus? Sim ou não? Não, obedeço a Deus. Então você vai vir. É igual uma irmã que eu liguei para ela, pastor, mas toda vez que eu penso por culto domingo, me ataca lá uma doença, uma enfermidade, uma dor de cabeça. Eu falei assim, irmã, mas você tem o número do meu telefone, irmão. Isso é um espírito que está te atacando para você não vir. Por que você não me liga de manhã? Eu vou repreender esse mal, isso vai sair, você vem para a igreja. Ué, gente, quando quer, a gente faz. O cara veio paralítico. Então, se os paralíticos, então, você não ia vir. Tá entendendo? Mas minha cabeça está meio tonta, vou deitar, já só uma agulhadinha que me deu, a pessoa não vai mais. O cara veio paralítico, todo quebrado. Passaram por cima do telhado, mas veio. O outro veio com o filho dele rolando na terra, todo se babando. Se entrasse um jovem lunático aqui, você ia ficar assustado. O cara todo se babando, todo torto, mas trouxe ele assim mesmo. Isso é verdade, gente. O cara
já chega aqui, pastor, ora por mim aí, que eu vim me arrastando mais mim, e o diabo vai sair aqui. Agora pensando, não vou não, porque tá frio, não vou porque tá calor. O diabo vai todo dia na sua casa. No frio, no calor, no inverno, no verão, ele tá lá. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Ele trabalha todo dia. Você não ouve falar que o diabo está de férias. Isso! Mas aí que tá, mas porque você fez o que Deus falou, buscou a Deus em primeiro lugar. Se você, não vou porque tá mal, vou ficar morrendo, porque você não é Deus. Aí depois eu pedi oração, esperei o culto acabar, né? Mas ali eu já tinha aplicado o jejum, amarrada, a senhora orou, quando eu voltei na cama, já estava se levantou, alegre. E outra coisa, você lembra qual foi a palavra que eu preguei de manhã? Eu preguei justamente sobre isso. Você também pode orar por uma pessoa enferma. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas Deus já estava preparando você. Quando o bichinho vier, você já ouviu, você já sabe o que tem que fazer. Você está entendendo? Foi exatamente isso que eu preguei de manhã. Mas como é que a senhora sabe? Eu não sabia de nada. Deus já sabe, ele vai preparar você. Ele já sabe onde o diabo vai atacar, ele já sabe. Você já está sabendo. O pastor pregou isso, bota a mão, expulsa. Vai ser para isso que serve a igreja. Mas assim como Deus te avisa, para você botar em prática, tomar posse da sua bênção, Deus também te avisa do perigo de você não estar obedecendo. Aí depois você insiste, o troço dá ruim, a pessoa lembra, poxa, aquele dia o pastor falou sobre isso, eu não escutei. Entendeu? Sim ou não? O Nabucodonosor era um rei que ele tinha ódio, ele tinha raiva. E aí ele teve um sonho esquisito, porque ele não ouvia ninguém, tem gente que não ouve ninguém. Aí Deus deu um sonho a ele. E ele, como não sabia, esse sonho eu acho que foi assim. Na verdade, o sonho foi um motivo para ele ouvir o Daniel. Porque só o Daniel sabia interpretar sonho. Sabe por quê? Se ele não tivesse esse sonho, ele jamais ia ouvir Daniel se pé de chinelo, querendo dar conselho do rei. Ele não ia ouvir esse Daniel. Deus criou esse sonho como uma estratégia para Daniel chegar até ele. E ele ouviu Daniel. Mas por que Deus queria que ele ouvisse? Porque Deus queria usar o Daniel, que era o homem de Deus, para avisar ele para ele parar. Porque ele estava humilhando os pobres. Ele estava com ódio, ele estava fazendo tudo errado. Ele deixou o orgulho tomar conta dele, estava errando algo. E aí, o que Deus fez? Deus usou o Daniel e para dar o conselho a ele. O Daniel falou, o seu sonho, rei, é isso, significa isso. Aí ele disse, agora, rei, peço-te, ouve o conselho da minha boca e arrependa-te do teu pecado, para que não venha acontecer isso tudo de ruim. O Daniel já falou para ele. Esse sonho é contra ti, homem. Está falando aí que se o senhor não mudar, o senhor vai perder o seu reino. O senhor vai estar lá junto com os animais pastando lá, vai entrar um espírito esquisito aí no senhor, já falou tudo. E ele falou, eu te peço, eu ouvo o conselho da minha boca. Porque se o senhor não ouvir, para evitar que isso venha acontecer. Sabe o que o rei fez? Tá bom. Vamos esse homem aí. Se pede chinelo que eu não dá comigo. Mesmo assim, não aceitou o conselho. Tá nem aí. Passou um ano. Tá vendo que ele até esqueceu já, né? Um ano. Quando ele tá lá no palácio, olha tudo isso aqui que eu construí. Com a força do meu poder. Veio uma voz lá de cima, passou de ti teu rei. Na hora, foi tirado o espírito dele, botou o espírito de animal, começou a crescer pelo, as unhas começou a crescer, ele construiu. Imagina um homem assim, todo andando de quatro, o rei, imagina o pessoal daquele palácio,
Quando abriu a porta, senhor, majestade, aqui está seu café da manhã. Majestade! O cara todo peludo. Aí não entendi nada, até achar que ele ficou louco. Caraca, o rei doidou, gente. Tem um espírito de loucura no rei, o rei tá andando de quatro, se moca que veio pra capim. Eu acho que pensaram que ele estava doido. Qual a outra explicação? No próximo dele. A gente sabe que Deus já tinha pensado, mas a pessoa não sabia. O pessoal deve ter pensado que ele ficou doido. E ele não queria o rei para estar sereno, majestade, você tem que ficar lá dentro. Ele lá, mas no capim. Ele não queria sair. Gente, a coisa é séria. Tudo isso porque ele não quis obedecer. Não é? Cara, mas filha, não acontece desse jeito, mas acontece. E acontece de outro jeito. É um sofrimento, a pessoa fica sofrendo, nada dá certo, fica amarrado, preso. Mas por causa disso. Você entendeu? Tem gente com depressão, se mata. Igual o cara, eu vi na rodoviária ali, o cara jogou o álcool, botou fogo no corpo, aquela tocha. O que é isso? A pessoa não se rende a Deus, os demônios tomam conta. Eu ainda falei disso aí, que eles voltam pior, né? Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo isso com ele, mas isso aí foi avisado. Deus usou Daniel para avisar ele que se ele não se consertasse, isso ia acontecer. Mas ele não deu ouvido. Vai ver que ele não entendeu que Deus estava usando Daniel. Tem muita gente que vem na igreja e não entende que Deus está usando o pastor, está usando a pastora para falar com você. Se é uma coisa que você está bem, glória a Deus, continua, vai orando e tal. Se é uma coisa que você tem que consertar, Deus está falando. Pastor, graças a Deus eu estou bem, não tem nada com essa glória a Deus, tu continua na sua caminhada. Agora, se você sente que tem alguma coisa, porque a gente sabe que tem. Pastora, realmente, eu não devolvo o dízimo do Senhor. Você sabe que você está errado. Você sabe que você está no pecado. Independente do pastor falar ou não, você está no pecado. Se não quer ficar andando, mas aí agora, pastor, o que eu faço? Se conserta com Deus, passa a devolver a Deus que é de Deus. Eu agora estou sendo fiel ao Senhor. Pastor, se você não quiser, se é problema meu, tudo bem, você não pode reclamar das coisas que vai dar errado. Você está entendendo? Você não pode ficar com raiva do pastor quando der errado, com raiva da igreja, com raiva de Jesus. Você não vai ficar com raiva. Mas por quê? Porque você que está fazendo isso. Você está entendendo? Você que está errando. Então, o diabo não tem culpa. Não estou defendendo ele, não, tá? Mas a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa não é dos irmãos, a culpa é de quem? É da pessoa, gente. Eu que estou fazendo isso. Por exemplo, se fosse eu, né? Eu não estou devolvendo, eu estou pecando. Eu sei que eu estou pecando. É que eu vou reclamar de quê que vai dar errado na minha vida? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Eu não posso culpar o meu pastor. Eu não posso culpar o diabo. Eu não posso culpar vocês. Quem negou o dízimo do Senhor foi eu. Eu sou culpada. Gente, por isso, eu acho que é por isso que Deus, mesmo não sendo perfeita, que eu fale muito, eu acho que é por isso que Deus me escolheu, sabia? Porque eu sou assim. Se eu peguei, eu vou fazer. Eu fiz. Eu não queria fazer, desculpa, me perdoa, mas fui eu que fiz. Ué, vou falar o quê? Eu sei, gente, quando eu erro. O diabo entrou na minha vida, fez isso, fez aquilo, mas o Senhor me perdoou, eu obedeci a Ele. Eu errei. Eu não era para ter falado isso, não era para ter feito isso. Por isso que eu acho que Deus gosta de mim, porque eu sou muito sincera com Deus. Me dá força para me não obedecer mais Ele. Me dá força para me te obedecer. Você entendeu? Agora, se você ficar tentando esconder o pecado debaixo do tapete, você sabe que você está errado e não se conserta. Isso é um problema muito sério. Porque Deus só pode perdoar quem se arrepende. Se eu não me arrependo, como é que eu vou ser perdoado? Se eu estou errado, sei que estou errado, eu acho que estou certa. E aí?
Já parou, Bessalida? Eu sei que estou errada. Mas não, também não é bem assim, não. Eu sei que vivi assim, quem é o pastor para dizer que? Está entendendo? Quer dizer, você não se converte. Você não aceita mudar, a pessoa não aceita, ela se irmou de continuar no erro. É obrigada a mudar? Não, ninguém vai te forçar, mas você não, infelizmente, vai vir as consequências e ninguém vai poder fazer nada. Entendeu? E esse é o motivo de vez em quando o diabo vai lá e ataca. De vez em quando o diabo vai lá e ataca a saúde, ataca a família, ataca a prosperidade, mas por quê? Porque tem um pecado que a pessoa não quer se consertar. Não é o diabo, é ela que não quer. A gente tem que ter, gente, nós somos racionais. Nós não somos animais. O que é animal? O animal não sabe o que faz. Se o animal ele fica deitado ali no meio da rua. Eu já passei de carro, sei como é que é. Mas se a buzina, ele não está nem aí para você. Ele não está correndo risco de vida. Aí passa uma pessoa batida, ele atropela, ele vai morrer ali inocente, que ele não sabe nem por que ele morreu. Ele está deitado no meio da rua, ele não tem juízo. Entendeu? Só que nós não somos desse jeito, nós sabemos o que fazemos. Eu sei se eu estou obedecendo a Deus ou não. Eu sei se eu ando com Deus ou se eu não ando com Deus. E quando eu vou lá no pastor falou, eu sei que eu tenho que obedecer a Deus, irmão. Mas eu não obedeço, não quero, isso aí não tem nada a ver. Aí o negócio dá ruim, eu vou culpar quem? Gente, eu vou culpar a mim mesmo. Igual eu já fiz várias vezes, eu disse, a culpa é minha. Não é do senhor, não é do senhor, não é do diabo, não é de ninguém. Eu que fiz isso. Me ajuda a fazer diferente, tal. Você pede força a Deus e se conserta. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá no Gênesis 28, é isso, pessoal. Olha, nós não somos mais inocentes, tá? Não pensa você que você vai vir para a igreja. Só eu vou para a igreja, pronto. Você quer lá ouvir, tudo de bom vai acontecer na minha vida. Não, você vem para a igreja para aprender a fazer o certo. Você aprende a obedecer a Deus. E cada passo que você dá de obediência, Deus vai abrindo as portas. Se obedeceu, Deus vai abrindo as portas. Mas se você não obedecer aí, você está indo para a igreja por ir, mas está faltando a obediência. Glória a Deus? Sim ou não? Então ele está falando aqui, Gênesis 28, versículo 18. Pastor, mas assim parece que é mais difícil, né? O evangelho, mas é confiar por entrar na porta estreita. Não adianta você estar na porta larga, você fazer as coisas de qualquer maneira e não ser abençoado. Você está se enganando. Você tem que fazer o troço certo. Quando o mal vier contra você, você está alicerçado na rocha. O troço não vai te derrubar. Porque você obedece. Você obedece ao pastor, você é fiel a Deus, e aí quando o troço vier, ele não vai poder destruir você, porque você é fiel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis dessa terra. Se você for fiel, Deus vai enxergar você de longe. Mas se você não for fiel, aí os olhos de Deus vão passar direto. Nem te viu. E aí? Como é que vai ser isso? Mas o rosto do Senhor estão contra os perversos que fazem mal, os que não obedecem. Aí tá ali. Sim ou não? Gente, aqui a gente não é uma igreja milionária, até porque Jesus não prometeu nada disso pra gente, ele prometeu salvação. Salvação, libertação. Claro que ele não vai deixar você andar rasgado, passar fome, mas eu procuro levar o evangelho certo. Não é uma brincadeira, é um evangelho certo, é um evangelho do poder de Deus. Mas se o troço tentar te atacar, Deus não vai deixar, Deus vai te livrar, mas você tem que estar na palavra. Glória a Deus, não pode estar brincando com as coisas de Deus, não leva a sério o que Deus fala, não pode ser assim.
tem que ter temor de Deus, pessoal. Glória a Deus. Porque o Deus é o que tem o fôlego da sua vida na mão dele. Tudo nós dependemos de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Não viu aquele negócio do passeio lá no balão? Morreu lá um montão de gente. O pessoal estava passeando. Foi embora. Hã? Você está entendendo? Tem gente, da outra vez eu tenho tinha uma prima minha, que ela trabalhava no mercado. E aí ela vinha todo dia almoçar em casa. Minha prima era nova, tinha 20 e poucos anos. Todo dia ela vinha almoçar em casa. E aí ela veio, como de costume, né? Almoçou, tinha uma poltronazinha aqui, que ela botava um prato aqui, comeu. E às vezes ali ela encostava assim, ó, e tirava um cochilinho na hora do almoço. Que era 1 hora só de almoço. Ela comeu, aí ela encostou assim, como era de costume. Só que a mãe dela percebeu que ela passou da hora de ir, ela sempre despertava e ia, passou da hora de ir, nada. Aí ela foi chamar ela, fulano, tá na hora, já passou a hora do almoço, já passou, ela não acordava de jeito nenhum. A mãe dela foi ver, ela tava morta. Morreu, ali sentada, nada. Entendeu? Gente, pra quê? Desculpa eu falar, isso não é uma chateação não, tá? Eu não tô com raiva de ninguém não, isso é um sentimento que dá no coração dos pastores às vezes. Pra que sofrer, se condenar, se destruir, para não obedecer a Deus, gente? A pessoa podendo viver mais tempo na terra, você podendo ter paz, podendo ter saúde, passear. Você está entendendo? Podendo ser feliz, a pessoa prefere destruir tudo, família, tudo. Se afundar do que obedecer. Às vezes é uma mãe tão boba. Igual essa mulher lá que o filho dela morreu. Tu acha que isso foi um grande motivo? Fala a verdade. Eu não quero saber o dinheiro, irmão. Vou deixar de devolver a Deus, que eu vou para o inferno com a minha família por causa de mixaria. É sério? Tu acha que eu ia fazer plano dele? Acabar com a minha família todinha, com o meu ministério, a minha saúde, tudo por causa de 10% que é de Deus, que é o mínimo do salário. E como a gente falou, né? Como é que é? R$ 156, que é o do dízimo. Aí eu tiro dali, eu ainda vou ficar com 1.400 e quebradinho, é isso? Por causa disso, eu vou acabar com a minha família toda. E ainda vou pro Abres. Caraca, é uma cegueira espiritual, gente. A pessoa não entende que dinheiro não vai te salvar, não. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Você vai pregar isso, a pessoa não aceita. Esse pastor é tudo ladrão. Piorou, você está pecando sério com o ungido de Deus. Eu sei que a pessoa, uma igreja, a pessoa desiste. Vocês desistam não. Porque como vocês podem ser dizimistas e não prospera, vocês não sei, as pessoas não têm pena. Pode ser. Tipo assim, raiva. Acho que eu não vou dar, não. Com raiva. Quem é dizimista pode saber que as promessas. Mas não é. E outra coisa, ô Rose, não é só. Pode dar sem medo. Mas aqui não. Pode dar, que vai vir de novo. Que é uma promessa de Deus. E outra coisa, não é só essa área. Você está patrocinando a salvação de toda a sua família, porque você é fiel a Deus. Não é que Deus está cobrando para salvar a sua família, não é isso. Na verdade, Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. O céu é uma cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade toda feita de ouro. Por isso, com pedras preciosíssimas. Tu acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Sim ou não? Um Deus tão rico assim. Eu acredito, não sei, que Deus determinou o dízimo por 2 motivos. Porque Ele disse que a gente tem que amar Ele acima de todas as coisas. Então o dízimo é a primícias.
A primeira parte de todos os seus ganhos. Eu acredito que ele determinou o dízimo, primeiro que é para poder saber se você ama mais o dinheiro do que a ele. Que a Bíblia diz que você não pode amar dois senhores, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro, porque existe Deus do dinheiro. Se ele estiver no coração da pessoa, ele não deixa a pessoa dizimar, ajudar, é aquele egoísmo, sabe? A pessoa pensa até que vai ficar mais pobre se der alguma coisa para Deus. É um espírito que está no coração da pessoa, o Deus do dinheiro. Então, eu acredito que Deus deve ter feito dízimo nesse sentido, que é para ver se realmente quem é o seu Deus. Se é o Mamão, o rei do dinheiro, o Deus do dinheiro, ou se é ele, o Deus de Israel. Se ama ele acima de todas as coisas. Eu acredito, meu modo de pensar, eu acredito que ele deve ter dado o dízimo por esse motivo. E qual o outro motivo? Que a Nova Jerusalém já está toda pronta. Mas aqui na terra, para fazer a obra de Deus, tem despesa. Luz para pagar, coisas para a campanha, e Deus precisa dos fiéis dele para fazer funcionar a obra dele aqui embaixo. Eu acredito que é por esses dois motivos que Deus criou isso. Ele falou para que haja mantimento na minha casa. Pastora, eu vou te dar um exemplo. Pastora, mas na casa de Deus não precisa de mantimento. Hoje eu saí de casa, né? Sexta-feira eu vim fazer o culto. À noite não tinha sabonete. Tinha água, tinha sal, mas faltou um mantimento do Senhor aqui para a campanha. Hoje eu saí de lá, o suco já não está legal. Hoje a gente não vai dar os cálices da saúde. Mas por quê? Porque está faltando um mantimento. Está entendendo qual é o mantimento da casa de Deus? É isso aí, as coisas da campanha, coisa para pagar. Sim, entendeu direitinho? Eu acredito que foi para isso que Deus criou o dízimo. Primeiro, para saber se a gente é fiel mesmo a Ele, se a gente ama Ele mais do que o dinheiro. E segundo, para fazer funcionar a obra dele aqui na terra. Tudo aí funciona assim. E não é só aqui não, você vai aí em lugares aí que tem outra religião, lá eles arrumam lá um lugar lá para orar outras coisas, né, outros deuses, e ali eles pagam aluguel, compram coisas que eles usam lá. E quem é que dá isso lá? É as pessoas que dão. Quer dizer, aí eles fazem isso lá para Deus, a pessoa não quer, para Deus, que aquilo lá está servindo um troço que vai destruir eles. O nosso Deus não, o nosso Deus é poderoso. É o que guarda a nossa família, que guarda a gente da morte, que a gente quase morreu várias vezes, ele não deixou. Mesmo assim a pessoa não é fiel a Deus, gente. Está entendendo o que Deus fica triste? Quer dizer que para a casa dele, que ele faz tudo pela pessoa, a pessoa não pode ajudar. Devolvendo a Deus o que é de Deus, não é nem dando nada demais, não. Porque tem gente que dá, além do dízimo, dá uma oferta. Não, pastor, o que está precisando aí? Vou ajudar. Tem gente que tem condições e faz até um pouquinho mais do que o dízimo. Entendeu? Por causa do dízimo. Porque também, se eu não devolvo o dízimo, não é que eu vou ter condições de dar uma oferta se eu estou no zero. Você está entendendo? É sério, gente. Sim. 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 Mas eu falava assim, a gente não está comendo caviar, não. Mas nunca faltou. Mas Rose, eu acredito que isso é verdade, porque Deus não pode fazer. Como é que Deus vai... Já pensou que papelão, você devolve o que é de Deus e ele vai deixar? Não. Agora as pessoas que não fazem isso, tadinha, eu fico com dó dessas pessoas. Às vezes elas têm muito dinheiro, que não tem. Devolver o quê, que não sei o quê, mas tu vai olhar as outras áreas da vida da pessoa, ela não dá o dízimo, recebe 10 mil por mês, mas é feliz no casamento? Às vezes já está no 5º casamento, já está sozinho, que não deu certo com ninguém. É feliz com a família? Ele tem um filho, tem uma filha que odeia, que nem visitar não vai, nem com dinheiro, nem comprando.
procurando a pessoa dar um abraço, dar um beijo. Você não entendeu? Nem dando uma mesada de 2.000, o filho quer dar um abraço, quer dar um beijo. Pessoa sofre de depressão. Eu, um tempo atrás, eu estava orando com uma pessoa que falou assim: eu tenho tudo que eu sempre quis. Carro importado, já viajei para vários países, tenho tudo. E eu não sou feliz. Tem hora que eu me sinto vontade de me matar. Mas cadê por quê? Cadê Deus? Cadê Deus? Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Então isso é uma bobeira. Aí não é fiel a Deus, não busca a Deus, mas eu sou rico, tenho tudo. Não, não, essa pessoa que tem tudo, sem Deus, ela não tem nada. Quer ver? Deixa aqui de novo, vamos lá para o Apocalipse. Olha aqui. A pessoa sem Deus, ela não tem nada, gente. Isso é bobeira, isso é mentira do diabo. A melhor coisa que tem é a gente obedecer a Deus, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. Deixa os outros falar. Mas não pode, que não sei o quê, porque está escrito que nós, irmão, para de ficar indo pelo ouvido dos outros, escuta o que Deus está falando. Você tem que ser um Gideão, você só escuta o que Deus fala. Você está entendendo? Eu tenho, por isso que eu tenho, o pastor Mota falou para mim, falou, sabe por que você tem 2 ouvidos? Por quê? O que presta entra e desce, mas o que não presta entra por aqui e sai por ali. Você está entendendo? É isso, eu não quero saber o que os outros estão falando, eu quero saber o que Deus me ensinou através do meu pastor. É esse evangelho que me curou? É esse evangelho que me libertou? Então é esse que eu vou ficar. Deixa os outros falar o que eles quiserem. Às vezes você está na igreja e sua pastora falou que tem que dizer, mas mentira, esses pastores só querem dinheiro, mas você foi curado lá. Quando você estava quase morrendo, foi lá que Deus te ajudou, não foi aquela pessoa que está te dando esse conselho.